Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, quando nos sentimos frustrados. Às vezes, sem aviso, você e eu nos encontramos entrando em um vale que não pedimos e que nós não podemos mudar. E muitas vezes a resposta instantânea dentro de nós é a frustração. Algo que não podemos controlar, algo que não podemos mudar, algo sobre o qual não podemos fazer nada. Eu quero dizer a você hoje que caminhar nesse vale muitas vezes é uma situação muito frustrante. E às vezes caminhamos nele por muito tempo. E de repente algo acontece. E eu quero dizer a você hoje, antes de pregar essa mensagem, que eu sei o que significa frustrado, sei o que significa se sentir incapaz, e sem saber para onde ir a seguir. E eu posso te dizer hoje que algo pode acontecer em seu coração, que acalma seu espírito, dá você uma paz que ultrapassa todo entendimento humano, proporciona uma alegria que é absolutamente indizível, e se pergunta como Deus pode tornar seu coração tão tranquilo quando suas circunstâncias não mudaram. Esta é a graça de Deus. E quero lhe dizer algo mais. No meio desses momentos de frustração e ansiedade que passamos, um dos principais objetivos de Deus é revelar o quanto é amoroso e doce, agradável e gentil, fiel e confiável, digno de confiança, Ele é. E posso dizer a vocês hoje que, em algum lugar lá atrás, meses atrás, toda aquela frustração me deixou. E veio uma paz, uma alegria e um contentamento que não posso explicar a você, nem posso dizer a você como obtê-las. Sabe por que não consigo te dizer? Porque é uma coisa que Deus nos dá. Não consigo te dizer. Se você vai fazer algumas coisas, que você vai se preparar para que Deus te dê o maior senso de contentamento, no maior turbilhão de frustração. Agora, o título dessa mensagem de hoje faz parte da nossa série, A Fonte da Nossa Força, quando nos sentimos frustrados. E eu quero que você abra, por favor, em Isaías capítulo 14. Abra, por favor, nesse único verso. Ele diz, no verso 27, pois o Senhor dos Exércitos o planejou. Quem pode frustrá-lo? Ou seja, quem pode frustrar seus planos? E quanto à sua mão estendida, quem pode detê-la? Então, quero que pense nisso por um momento. Quem pode mover a soberania? Eis um Deus soberano que está no absoluto controle de tudo. Quem pode movê-lo, empurrá-lo, puxá-lo? Quem pode puxá-lo e derrubá-lo? Se você é um daqueles crentes que pensa e sente que você é vítima das circunstâncias de outras pessoas ou de suas circunstâncias, então vai viver frustrado por toda a vida, sem saber como reagir e o que fazer. Mas uma vez que você compreenda quem Deus verdadeiramente realmente é, e comece a se relacionar com Ele baseado em quem Ele é, não talvez por algum pensamento errôneo sobre Ele, vai se surpreender com o que acontece em sua vida. Agora, quando eu penso em frustração, costumava pensar nisso da mesma forma que a maioria das pessoas, até perceber que há uma diferença de pensamento sobre frustração. E deixe-me explicar qual é, antes de tudo. Frustração é aquele sentimento de que estou sendo impedido, há uma barreira entre mim e o que eu quero realizar ou alcançar, onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, alguma coisa que quero realizar por aqui. Pode ser um relacionamento com alguém, pode ser algo em seu negócio, pode ser algo mecânico de fato. Pode se sentir frustrado com máquinas, com pessoas, com seu cachorrinho que não vem quando você o chama, ou pode se sentir frustrado com muitas coisas. Mas frustração diz, algo está me segurando, algo cortou minhas asas, não consigo fazer o que quero fazer. Então, queremos fazer, temos um objetivo, um desejo, de alguma forma, algo ali que continua nos prendendo. Às vezes sabemos o que é, às vezes não. Agora, a primeira coisa que precisamos analisar é esta, que a frustração não é algo externo, ou seja, aquela pessoa, aquela coisa, aquela situação, circunstância não pode me frustrar, a menos que eu permita. Então, frustração tem suas raízes por dentro de mim, não por fora. Não é uma coisa do lado de fora. Normalmente, queremos encontrar uma pessoa para culpar, algumas circunstâncias que queremos mudar. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Se isso mudasse, ele mudaria, ela mudaria, aquilo mudaria.
Se eu tivesse isso, aquilo, se isso não tivesse acontecido, se eu tivesse me sentido assim, se eu tivesse boa saúde. Todos nós podemos pensar em muitas coisas na vida que gostaríamos de mudar. Mas percebe, frustração não é o resultado de tudo isso. Essas coisas na vida, ou pessoas, ou circunstâncias, ou situações desencadeiam alguma coisa que já está em nós. Então, provavelmente é uma das três coisas. Às vezes, é a incapacidade de uma pessoa se aceitar como Deus a fez. Por exemplo, uma pessoa que diz, sabe, não importa o que eu faça na vida, nunca vou parecer melhor, ninguém está satisfeito com a aparência. Insatisfeitas com seus dons e talentos, olham para os outros e dizem, bem, ele pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, eles podem ter isso, ter aquilo, aquelas famílias podem ter isso, nós não. Esse é o meu destino na vida, não gosto disso, e assim vivem em um estado de frustração, que de alguma forma na vida Deus lhes deu um mau negócio e ou ele esqueceu de algo ou deixou passar algo, não os ama tanto e simplesmente vivem com isso. Amigo, Deus nunca pretendeu que você vivesse com esse tipo de frustração. Ele não comete nenhum erro. Ele não faz nada como nós faríamos. Ele não faz nada do jeito que queríamos que ele fizesse. Mas há um nível de frustração porque eu não gosto da minha circunstância, eu não gosto de como eu sou. Bem, há uma segunda razão que acho que é uma causa raiz disso, e é a relutância em lidar com as coisas do passado. E acho que na vida de muitas pessoas, uma das principais fontes, causas raízes de seu nível de frustração, seja ele baixo, médio ou alto de frustração, é que não lida com coisas do passado. Pode ser algo lá atrás na infância, pode ser algum erro que cometeram, algum pecado que cometeram, algum erro de julgamento que trouxe muita dor e sofrimento e ferida. O que acontece é, simplesmente não enfrentaram isso. Então, eles querem fugir disso, estão correndo a vida toda tentando fugir de algo que aconteceu anos e anos atrás. Em vez de lidar com isso, eles continuam fugindo disso. Ou, talvez nem consigam identificar o que é, apenas sabem que há algo lá atrás que não está certo e, às vezes, é algum relacionamento familiar, às vezes, é alguém tendo que lidar com suicídio de um amigo, como mencionamos. Há muitas coisas lá atrás, então algumas pessoas fogem, ignoram, elas negam, vivem num estado de negação, só se negam a enfrentar. Todo mundo está errado, há algo errado com todo mundo, mas não comigo, é claro. Então, em vez de enfrentar alguma coisa lá atrás que deixou uma real e indelével pressão sobre eles, em vez de enfrentarem isso, simplesmente convivem. Então a coisa mais simples a fazer é culpar ele, ela, aquilo. Culpar a circunstância, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Ao invés de lidar com o passado, é isso que fazem. Também não funciona. Uma terceira causa raiz da frustração é nossa recusa em lidar com o que sabemos que não é a vontade de Deus para a nossa vida no momento. Uma coisa é ficar frustrado como pensamos que Deus nos fez, o que aconteceu no passado, mas e quanto ao presente? E há muitas pessoas que vivem num estado de frustração porque não lidam com um hábito ou atitude presente em sua vida. Percebe, se uma pessoa é amarga, ressentida, hostil ou não perdoa, não importa o que você faça, você nunca escapa da frustração. Porque primeiramente Deus não vai permitir que faça isso. E segundo, um espírito amargo, ressentido, hostil e irritado, um espírito não cristão, um espírito ímpio em relação a alguém, vai criar frustração. Porque você está sempre tendo que fazer o quê? Se defender. Provar que estão errados. Você certo, eles errado, você certo, eles errado, você certo, eles errado, sempre que os vê. Ou se é alguma situação, ou talvez seja geográfica, o que seja. E assim que as pessoas fazem todo tipo de coisa, é isso que está acontecendo. Há multidões, pessoas que vão à igreja domingo após domingo, que vêm à igreja tensas, que ficam lá tensas, que saem tensas, que vão para casa e vivem a semana toda tensas e voltam na semana seguinte tensas. Ouviram o evangelho e dizem, sim, eu acredito na Bíblia, da capa contra capa, acredito nos mapas, acredito em tudo, acredito em toda parte dela. E o que estão fazendo? Estão vivendo desse jeito? Frustrados com a vida? Bem, o que você mudaria? Bem, mudaria muitas coisas, como o quê? Bem, eu mudaria onde eu moro, o que dirijo, o que eu visto, mudaria minha localização geográfica, mudaria meus filhos, se eu pudesse mudaria meus filhos, minhas finanças, mudaria muitas coisas. Então o quê? Não seria feliz. Tá certo isso? Tá. Sabe o que acontece? Isso não te deixa feliz. Porque felicidade não é o resultado das circunstâncias, felicidade é resultado da condição do coração. Há pessoas que não têm nada, que são muito mais felizes do que pessoas que têm tudo.
Há pessoas que quase ninguém conhece, que são mais felizes que pessoas famosas. Pode citar qualquer circunstância da vida. Nenhuma dessas coisas tem a ver com felicidade, paz e alegria. Então o que acontece? Depois de um tempo, ficam frustrados, continuam assim e dizem: deve ter algo de errado comigo. Então, uma forma de frustração que é resultado de nossas próprias ações é muito exaustiva, penalizadora e com muita frequência custosa de várias maneiras em nossa vida. Mas então eu sou grato por não ter que parar por aí e dizer que há uma outra forma de frustração que é empolgante. Você diz: como é que pode alguma coisa que te trata desse jeito ser empolgante? Bem, só ouça. Porque existe uma forma disso que é empolgante. Quero que volte nesse verso 27 só por um momento. Quero que o leamos novamente, quero que o leamos várias vezes, mas veja isso. Ele diz: pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? E a sua mão estendida, quem fará voltar atrás? Bem, o que ele está se referindo aqui nesse trecho aqui, os assírios iriam atacar a Israel, e eles, mais tarde neste livro, cercaram a cidade de Jerusalém, e quero dizer que eles absolutamente não tinham a menor chance de sobreviverem. Na manhã seguinte, os israelitas acordaram. O que houve? Milhares e milhares e milhares e milhares de assírios mortos. Deus cuidou deles durante a noite. O que ele diz nessa passagem? Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, quem invalidará? E a sua mão estendida, ele diz: quem voltará atrás? Agora, existem períodos de frustração em nossa vida que não tem nada a ver com pecado ou erros necessariamente. Então, há uma diferença nesse tipo de frustração e no tipo sobre o qual estivemos falando. E eis o que você vai descobrir quando você perceber isso. Primeiramente, será uma frustração pela qual você não se sente forçado a provar algo. Você não está culpando alguém. Você não consegue apontar uma circunstância que você realmente pensa: se eu mudar isso, tudo vai ser diferente. Então, essa frustração vem muitas vezes instantaneamente, sem nenhum aviso. Às vezes, vem como um processo ao longo do tempo e, de alguma forma, não consegue identificar sua causa. Vê, quase sempre, quando é algo que é o resultado dentro de nós que está acontecendo e pelo qual somos responsáveis, temos um monte de coisa para identificar. Mas quando é frustração de Deus, não consegue identificar. Você olha ao seu redor e diz: bem, não é isso, não é ele, não é ela, não são eles, não são essas coisas, não é o que eu tenho, não é o que eu não tenho. E o que você descobre é isso. Uma vez que você faz o movimento que Deus tem em mente para você, o que acontece? A frustração acaba. Se vai, simplesmente some. Agora, o que temos que perguntar é isso, e é: qual o propósito de Deus? Por que ele nos frustraria? Ou seja, por que ele de repente colocaria uma barreira para não avançarmos? Por que ele nos detém? Por que não permite que as coisas continuem avançando? Porque tem algo em mente. Agora, um dos seus propósitos primários é nos levar a um relacionamento mais profundo com ele e nosso caráter. Então, o que ele faz? Ele começa essa frustração. Deixe-me explicar um pouco como funciona, então falaremos sobre alguns exemplos disso. Há essa sensação de inquietude que surge. Você se sente um pouco frustrado, sabe? Eu não sei o que está acontecendo, você não consegue identificar, não sabe quem culpar, não pode identificar, então pensa: o que está havendo? Um dos propósitos é que Deus começa a trazer frustração e essa inquietude dentro de nós. Ele quer chamar nossa atenção sobre algo, sobre nossa vida. É provavelmente algo que você e eu nunca pensamos, nunca consideramos, nunca demos muita atenção. Então pensamos: bem, sabe, devo estar doente, me dê um analgésico, faça alguma coisa. E o que é uma inquietação e não consegue identificar. Apenas sente. Agora, se é uma daquelas pessoas que corre para o frasco de remédio toda vez que se sente mal, vai estar com um problema de verdade. O problema é que vai se afastar de Deus, porque muitas vezes ele envia a inquietação para nos fazer focar. Agora ouça, pense nisso agora. Se alguma coisa que você e eu não pensamos, na maioria das vezes, Deus não diz: aí está. Ele traz essa inquietação, essa sensação de frustração. Deus, o que está acontecendo? Pouco a pouco,
Ele começa a nos mover na direção dele. E é um tempo, é um processo que acontece dentro de nós. Agora, se não estou disposto, ou se eu não percebo como Deus opera, vou encontrar alguma razão para fugir ou ignorar, ou mal interpretar o que está vendo. E vou dar crédito ao meu corpo físico ou a alguém, alguma coisa, e eu vou encontrar algo para culpar. Mas o que eu quero que você veja é que alguma frustração é divinamente enviada. E seu propósito é lidar com uma área com a qual não pensamos em lidar antes. Então, leva tempo para ouvir. Bem, eu me lembro, a primeira vez que isso se tornou realidade para mim, minha esposa e eu terminamos 2 anos de seminário, terminamos o 2º ano, e estávamos indo para Fresno, Califórnia, para pregar. Eu iria pregar naquele verão e ela iria cantar. Isso nos daria alguma experiência. Nunca tinha sido pastor, exceto por um verão, e então ela ia liderar o coral nesta pequena igreja. Eles não tinham pastor, então preencheríamos por 3 meses. Nós tínhamos tudo planejado e tudo ia bem. Eu posso me lembrar como se fosse hoje. Sábado pela manhã me levantei cedo, comecei a orar. De repente, sem aviso, comecei a me sentir frustrado. Pensei, o que está havendo? Era como se eu estivesse inquieto. Nada estava errado, escola quase no fim, as notas estavam boas, ela estava bem, nosso relacionamento estava absolutamente maravilhoso. O que está acontecendo, Deus? Não consegui encontrar nada para colocar a culpa. Pensei, o que está acontecendo? Então, quando ela finalmente se levantou, eu quero que oremos, algo não está certo. Ela disse, bem, o que é? Eu disse, não, mas deixa, não estamos casados há tanto tempo. Quando eu vinha com algo assim, ela não entendia muito bem, eu dizia, bem, não sei o que é, mas estou te dizendo, vamos descobrir. Você sabia que oramos a manhã inteira? Oramos até quase às 6 da tarde. O dia todo. Naquela época, nós concluímos, aqueles eram nossos planos, não os de Deus. Agora, suponha que eu tivesse me sentido mal e dissesse, preciso dar uma volta, ou tomar um bom café, ou tomar uma aspirina, ou algo assim, ou seja, vamos fazer algo. Sabe o que perderíamos? Perderíamos a vontade de Deus, perderíamos a vontade de Deus. Desesperadamente, veja o que perderíamos. Perderíamos completamente. Porque, surpreendentemente para nós, foi uma coisa maravilhosa. Então tivemos que lutar. Deus, você não poderia estar dizendo isso? Isso parece ser bom demais. Isso era eu. Acabamos passando 3 meses no Lago Lurie, Carolina do Norte, relaxando. Pode imaginar? Você diz, isso não parece espiritual? Não parece. Mas entende, isso é carne. Isso é o que Deus queria. Porque, cerca de 1 semana naquele lugar, lá no lago, pescando, esse homem se aproximou e me chamou e disse, seu nome é Charles Stanley? Eu disse sim. Você é um seminarista? Eu disse sim. Quero falar com você. Se aproximou e disse, o pastor vai estar fora 2 semanas, você pregaria em nossa igreja? Claro. Então, para encurtar a história, eu preguei lá, me tornei pastor daquela igreja e ensinei no estudo bíblico, mas suponha que tivesse dito não. Vamos para Fresno, aconteça o que acontecer, é o que Deus disse, vamos. Fora da vontade de Deus. E posso olhar para trás e ver como, passo a passo em minha vida, começou. Se tivesse cometido aquele erro, eu nunca teria chegado a Fruitland, nunca teria chegado a esses lugares que estive na vida, pela simples razão, não teria funcionado daquele jeito, o povo, a pessoa, nunca teria conhecido. Finalmente me levou a Miami, Bartow, outros lugares. Foi o fato de que Deus ter me frustrado tanto naquela manhã que não pude fazer nada além de permanecer de joelhos até descobrir o que ele estava falando. Você diz, mas eu não sou um pastor. Não tem nada a ver com ser um pastor, tem a ver sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ouça, Ele te ama tanto quanto Ele me ama, está tão interessado em seu emprego, na sua família, seu trabalho, nos seus filhos, nas suas coisas, seus objetivos, nos seus ideais na vida quanto em mim ou qualquer outra pessoa. Tudo o que Ele quer é quando Ele começa a mexer com o seu ninho e te deixar frustrado. E, em vez de culpar, procurar em outro lugar. Primeiramente, olhe para dentro. Pergunte a Deus se é algo que Ele quer lhe dar. Em segundo lugar, olhe para Ele e diga, Senhor, está tentando dizer algo para mim? Pelo menos dê a Ele uma chance. Não saia correndo ou culpando outra pessoa ou tentando mudar sua circunstância. Pode ser que Deus está amando você. Percebe? Toda vez que Deus já moveu minha vida, seja no que eu acredito ou onde eu estava, isso sempre foi para o meu grande benefício. Sabe por quê? Porque é um Pai amoroso.
Ele não vai agir de outra forma senão amor, é a única maneira que Deus sabe agir. Você diz, e quanto à sua ira? Mesmo em sua ira, o que ele está fazendo é expressando amor. Porque se ele não condenasse e julgasse o pecado, todos nós seríamos imprudentes, não dignos de viver. Então o que ele faz? É uma expressão de seu amor, um aviso para nós. Então, quando você pensa em como ele opera, e ele diz nessa passagem, o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o validará? A sua mão estendida, quem pode detê-la? Ouça-me. Deus está tão no controle da sua vida e da minha. Não temos que nos preocupar, ouça, não temos que nos preocupar com o que as pessoas fazem a nós ou circunstâncias. Pertencemos a Ele. Se estivermos ouvindo a Ele e Ele enviar essas frustrações para a nossa vida, não procure alguém para culpar. Olhe para Ele e diga, Deus está tentando me dizer alguma coisa, quer que eu mude algo no meu pensamento, minha atitude, minhas ações, meus hábitos, quer mudar onde estou, o que estou fazendo, quer mudar minha carreira, você quer mudar minha ocupação, você quer mudar minha vocação. O que está fazendo, Deus? Ele ama isso, sabe o que vai acontecer? Essa frustração vai virar uma maravilhosa empolgação, que vai saber que Deus está planejando algo. Duas coisas. Às vezes é um processo, e o processo às vezes é meio que longo. Você pensa, Deus, o que está esperando? Vamos lá, me dá, só me diga o que é. Não, ele tem seu próprio cronograma. Então, às vezes, você sabe que está chegando perto. Sabe que está chegando perto. Mas quer saber, você não pode fazer que ele... Isso é difícil para mim aceitar às vezes. Você não pode fazer com que ele diga a você 1 segundo mais rápido do que ele pretende. Agora ouça atentamente. Mais vezes do que não. O que ele está tentando fazer vai atingir você quando você nem mesmo estiver pensando em algo assim. De repente, lá está. Você pensa bem, de onde isso veio? Veio daquele longo processo de ouvir, esperar, peneirar, lixar, trabalhar, frustração, ansiedade, autocompaixão e tantas outras coisas que fazemos no processo de termos Deus falando conosco. Aí você diz, ok, entendi. O que eu preciso fazer para tornar isso real? Quero que você ouça muito atentamente, porque este é o fim. Não importa o que esteja acontecendo, preciso reconhecer isso. Pai, posso não valer 10 centavos ao meu pensar, posso estar tão confuso com tanto pecado na minha vida, tão desorientado, Deus, bem assim. Senhor, sei que me ama mesmo assim. Se você não começar reconhecendo o amor de Deus, não vai funcionar. Agora ouça-me. Deus, eu sei que você me ama. Não me sinto muito amável, não acho que amo você muito, não de acordo com minhas ações, hábitos. Deus, mas eu sei que me ama. Em segundo lugar, vou confiar em ti. Agora ouça isso. Ele é um soberano Deus, tem todo o poder. Conhece as minhas fraquezas, fragilidades, sabe exatamente onde me levar e como me levar lá. Eu não entendo o que está acontecendo, Deus, se é algo que você está mudando em mim, algo que você quer mudar de direção. Vou confiar em ti. Eu tenho que confiar em ti, não consigo fazer isso por mim mesmo. Confiar nele significa que estou apenas dependendo e confiando e me entregando a ele para fazer em mim e por mim, através de mim, para mim. O que quer que ele escolher, porque ele tem poder para fazer. Pode mudar qualquer coisa em mim que ele quiser. Pode me colocar em algum lugar onde eu nunca me poderia colocar. É por isso que eu nunca subestimo Deus. Não diga, eu nunca poderia fazer isso, não o subestime. Sabe o que é? É chegar à conclusão que este maravilhoso e amável Pai ama você e a mim, de todo o coração. Em segundo lugar, tudo o que Ele quer que eu faça é confiar nele. E se eu confiar, apenas entregarei minha vida a Ele, direi, Senhor, eis-me aqui, faça o que quiser fazer. Agora ouça-me. Não importa o que está passando, nem quão profundo, escuro, frustrante, quanta confusão, angústia, sofrimento, não importa o que esteja passando. Posso te dizer de todo o coração. Uma vez que você reconhece seu maravilhoso amor paterno por você e disser, Senhor, porque eu sei que você é um Pai maravilhoso e amoroso que sempre faz o que é certo e o bem,
Eu vou confiar em ti. Eis o que acontece. A frustração desaparece. A paz surge e a tranquilidade do teu espírito te envolve. Há uma alegria, há um sentimento de satisfação, há uma sensação de absoluta paz, porque você sabe que Deus vai te abrigar em qualquer tempestade. Ele vai ser seu escudo contra todo ataque. Vai ser sua sabedoria em todas as decisões. Ele vai ser tudo o que você precisa, seja o que for. E, em sua sabedoria, ele sabe o que precisa mudar. Então, se eu apenas disser, você é livre para mudar qualquer coisa em mim que quiser. Posso te dizer com todo o coração, eu gostaria de saber como dizer. Você não trocaria a mudança por nada que você já tenha feito por si mesmo. Esse é o tipo de Deus que ele é. Então, frustração não é ruim. A chave é olhar para ele, confiar nele, se render à sua vontade e seu caminho. E o que quer que ele enviar, saberei no coração que vai se tornar para o meu bem. Não importa o que, sabe por quê? Porque quem pode frustrar a Deus? Ninguém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.